Olá, começa mais um Rede de Olhares aqui pela UX TV, hoje no formato Rede Cabeças, para falar sobre uma forma de ensino em que os professores são os próprios pais. Você já ouviu falar no homeschooling ou educação domiciliar? Então fique ligado porque esse é o tema do programa de hoje. O ensino domiciliar cresceu 136% no Brasil em 2 anos, mas ainda não tem uma legislação específica. De acordo com dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar divulgados em 2016, cerca de 3.200 famílias brasileiras praticam essa forma de educação. Ainda segundo o órgão, em 2017 são 18 famílias com problemas na justiça por manterem os filhos longe da escola. O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal em maio de 2015, quando uma família de Canela decidiu ensinar a filha em casa. A decisão da corte, ainda em tramitação, terá repercussão geral e será aplicada a todos os casos no país sobre o assunto. Regulamentado em cerca de 63 países, o homeschooling se caracteriza por aulas lecionadas na casa do aluno. Os modelos variam bastante. Alguns pais ensinam os próprios filhos com base em materiais didáticos. Há famílias que contratam tutores para ensinar as crianças e há pais ainda que se unem com outros para dividir o ensino de determinadas matérias. Outros alunos recebem acompanhamento de escolas específicas responsáveis pela correção dos materiais. O ensino domiciliar é uma prática antiga. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, foi educado em casa, bem como Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Atualmente, os motivos que levam os pais a adotarem esse método são diversos: desilusão com o sistema educacional público e privado, opções religiosas, bullying, entre outros. E para falar sobre esse assunto, então, nós estamos recebendo aqui na nossa mesa hoje a Daisy Heck, assistente social da Secretaria da Educação de Caxias do Sul, a professora de Pedagogia da UX, Lesilda Maria Teixeira, a pedagoga e assessora pedagógica da Secretaria de Educação de Caxias do Sul, Paula Martinazzo, a orientadora do método Kumon, Marisa Fardo, e também Paulo Inda, conselheiro do Conselho Tutelar. Nos Estados Unidos, o ensino domiciliar é bastante comum. No Brasil, existe a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, que oferece auxílio por meio de um site às famílias que desejam optar por essa forma de educação. Nós conversamos então com um representante dessa associação e antes de começarmos o nosso bate-papo, nós conferimos esse material. E países que já estão mais avançados do que nós têm uma série de estudos e experiências científicas, uma série de benefícios da educação domiciliar. Ela desenvolve o prazer pelo aprendizado, desenvolve o gosto, ela consegue trabalhar o ritmo de aprendizado correto daquele aluno, porque ela é individualizada, consegue trabalhar o estilo de aprendizado de cada aluno, ela favorece o empreendedorismo, né? Países que já têm gerações de homeschooling, já, inclusive Estados Unidos, onde existem faculdades e até empresas que só contratam homeschooling. Na prática, o homeschool está liberado no Brasil porque nenhuma família pode ser processada por ensinar os filhos em casa, ensinar os filhos fora da escola. Nesse momento, nós estamos aguardando o julgamento, que não tem data, mas deve ser marcado aí para os próximos meses. Nós acreditamos que a educação domiciliar seja permitida. Nós não lutamos pela legalização da educação domiciliar, porque não consideramos que a educação domiciliar seja ilegal. A regulamentação da educação domiciliar, pela legalidade, é diferente, tá? Porque, na verdade, no ordenamento jurídico brasileiro, não existe nenhuma norma que proíba expressamente o homeschool, também não existe nenhuma norma que permita o homeschool expressamente. E o motivo para isso simples de entender. Por exemplo, na época em que a LDB foi construída, não se pensava nisso. Esse assunto só vem sendo discutido claramente no Brasil nos últimos 7, 8 anos, né? Nós acreditamos nisso. Quem tem a prioridade, quem tem a primazia na hora de escolher o gênero, a modalidade de educação que vai às crianças, a família ou o Estado? Aí nós pegamos 2 outros documentos importantes,
que são a Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz no artigo 26 que os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrado aos seus filhos. E também no Código Civil Brasileiro, o artigo 1634, lá diz o seguinte, que quanto à pessoa dos filhos menores, aos pais compete dirigir-lhes a criação e a ação. Então, cremos que a família tem prioridade na hora de escolher. E é por isso que nós lutamos. Nós não somos anti-escola, não estamos lutando contra a escola, nós estamos lutando pela soberania educacional da família. Bom, o Ricardo falou aí que eles não lutam contra a escola, né? Paula, Deise, existe um artigo na Constituição que garante a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Existe alguma declaração que fale especificamente sobre o ensino domiciliar, sobre ensinar essas crianças em casa? A Constituição Federal, então, ela traz a questão da educação como um direito de todos, né? E um direito que, sim, deve ser proporcionado pelo Estado e pela família. Então, eu acredito que seja esse um motivo que cause alguma confusão ou que tenha dado a possibilidade do estudar em casa, né, para algumas dessas famílias. Paula, alguma legislação em específico que trate da questão do... Não, na verdade, do nosso conhecimento, o contrário, né? Existe o ECA, né, e a LDB, que trazem a obrigatoriedade da matrícula na escola, né? Então, eu acho que essa possibilidade que a Deise traz é bem nesta questão que coloca as duas instituições como as responsáveis pela educação dessa criança, o Estado e a família. É isso que a Constituição fala. Mas aí vem a LDB e o ECA, que trazem, então, da questão da obrigatoriedade da matrícula em uma escola regular, inclusive prevendo penalidades para os pais que não fizerem esta matrícula regular. Paulo, a decisão do Estado, você acha que deveria se sobrepor à decisão da família, ou então esse ensino domiciliar deveria, talvez, ser fiscalizado pelo Estado? Pois é, esse tema é muito novo, né? Então, no Conselho teve um caso só, né, que veio para nós, porque o Conselho Tutelar, como que funciona, né? Ele, como tem no artigo 55 e no 129 do ECA, que diz que é a obrigatoriedade da família matricular seus filhos em rede, né, de ensino, regular de ensino, então chega para nós os pais que não fizeram essa matrícula ou que estão infrequente, né? Então as escolas que encaminham para nós. Esse aluno foi um aluno que estava matriculado e não fez mais a matrícula, enfim, e estava fazendo esse sistema em casa, né? O Conselho Tutelar, ele encaminhou para o Ministério Público, enfim, porque isso cabe uma decisão judicial, né? O Conselho Tutelar não vai decidir, enfim. O que eu vejo nessa situação é mais do que a questão dos artigos, né? Como não é regulamentada, então não tem como, eu não sei como que funciona a avaliação, né? Durante o ano, enfim, se esse aluno realmente aprendeu, enfim, né? Quem que faz essa avaliação, né? Eu não sei, né? E a questão também da socialização, né? Que nas escolas, então, os alunos, eles acabam socializando, tem outros alunos, né? Colegas, enfim, trabalham as diferenças, né? No coletivo, que nesse caso eu também não sei como funciona, porque é só em casa, né? Então, como que é trabalhada essa questão, né? Porque, pelo que o vídeo ali mostra, fala muito sobre a questão da matéria, né? De ser profissional, né? Ser um bom profissional, de aprender, enfim. Mas a escola tem outro papel também, né? Esse papel da socialização, enfim, que em casa eu vejo que não é possível, né? Então, essas questões que eu também quero trazer aqui para debater, né? Claro. Lesilda, considerando o que o Paulo acabou de dizer, você acha que o ensino domiciliar traz mais vantagens ou apresenta alguns riscos para a criança, para a família? Olha, eu acho que traz vantagens e traz desvantagens.
assim como ir para a escola, tem vantagens e tem desvantagens, né? Eu gostaria de falar da avaliação, que o Paulo chama atenção e que acho que é um aspecto importante, que muita gente se preocupa com isso, né? A nossa legislação diz que a avaliação tem que ser processual e diagnóstica. Essa avaliação, eu tenho certeza que ela está sendo feita pelas pessoas que acompanham essas crianças, porque isto, a avaliação de dar nota, de classificar, de aprovar, reprovar, ela nem está muito legislada, ela estava até 96. Agora, o que a gente orienta, a avaliação, que tem orientação, é que ela seja diagnóstica e processual, que ela aconteça no processo e que seja para entender que processo é esse que está acontecendo e para que caminho eu vou, para não ensinar de novo aquilo que já se sabe, né? Para que a gente possa ampliar o conhecimento. Então, essa avaliação, ela acontece sem ter nota e sem ter risco de aprovação e reprovação. Esta avaliação classificatória, ela tem 100 e alguns anos, bem pouquinho, 102, 103, né, de implantação, 112, eu acho, de implantação no modelo, porque até então as escolas não ensinavam com avaliação e com aprovação e reprovação, os grupos escolares, né, que tinham antes. Então, essa avaliação classificatória é muito recente, e já é desde 96 que a orientação é se desapegar um pouco dela, né? Porque a escola não deve servir para isso, né? O ensino não deve servir para a gente classificar as pessoas, mas para ensinar, para fazer aprender, para oferecer caminhos para essa aprendizagem. E se não aprendeu hoje, aprende amanhã. Se não aprendeu neste ano, pode aprender no ano que vem, né? E basta que quem esteja apto a ensinar esteja preparado para fazer essa recuperação, essa retomada e ensinar. E isso é possível, sim, de fazer. Então, acho que a avaliação, para mim, não seria a preocupação maior. Acho que possíveis desvantagens seria, não para todos, mas essa desregulamentação, onde cada família faz como acha que é importante fazer. E como muitos deles têm professores de formação, mas nem os professores são unânimes em sua formação de saber direitinho e de uma forma muito ampla, né, o que é bom para uma criança, porque a gente tem uma formação no Brasil que é disciplinar, então isso é muito restrito na formação do professor. A gente tem alguns indicadores de avanços para áreas, né, e que ampliaria um pouco mais o conhecimento do professor do que ensinar, o que é importante. Mas acho que uma desvantagem seria uma família que organiza essa aprendizagem de forma muito restrita e muito fechada em casa. Acho que isso seria prejudicial à criança, porque aí perderia aquela noção que a gente tem de pensar num conjunto social, um tecido social, de que todos nós devemos ser sujeitos da convivência, do mundo melhor, né? Das melhores condições e melhores jeitos de viver. Que isto é um compromisso de todos. Não tem ninguém que possa ficar fora por ter dinheiro, não ter dinheiro, não gostar da escola ou gostar da escola. Todos somos responsáveis, né? Então, porque aquilo que acontece, ela de um jeito ou de outro interfere em todos nós. Então, a minha preocupação e acho que a desvantagem seria a falta de regulamentação de como ensinar, o que ensinar, e permitir essa restrição muito grande no ambiente de formação. Acho que isso seria prejudicial. De resto, acho que é possível a gente fazer boas escolhas e bons trabalhos na educação das crianças em casa também. Pois é, Marisa, você trabalha com o método Kumon, né, que não deixa de ser uma forma alternativa de ensino. Como é que funciona esse método? Então, o método Kumon é uma franquia japonesa. Ele é um método porque é uma forma de trabalho, né? Então, nós temos a unidade em Caxias, mas o Kumon existe assim em praticamente todos os países do mundo e a sede dele é no Japão. Então, nós trabalhamos com matemática, português e inglês. O Kumon, ele está mais focado em desenvolver as habilidades no aluno, como raciocínio lógico, hábito de estudo, concentração, o resgate da autoestima, habilidade em cálculo, leitura, interpretação de texto e vocabulário, que seria o domínio da língua pátria, né? E nós temos o inglês, que seria o domínio da língua estrangeira. O que o Kumon quer formar mesmo é o autodidata. Esse é o nosso objetivo maior. Quem pode fazer Kumon? Qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer escolaridade. O Kumon, ele não substitui a escola, tanto que 99,9% dos nossos alunos, eles estão matriculados regularmente nas escolas, seja pública ou privada. Nós temos 3 alunos hoje que a gente trabalha, que eles trabalham com o ensino domiciliar.
né? Então, falar em ser contra ou a favor é muito, assim, muito precoce. Eu nem teria, assim, tanto conhecimento para me posicionar contra ou a favor. Como a Lesilda falou, né? Tem fatores a favor, tem outros contra. Um ponto que eu acho muito a favor, e é o foco do ensino do Kumon, é que o ensino domiciliar, ele é um ensino individualizado. Então, ele é mais eficiente, mais rápido, porque tu vai trabalhar dentro do ritmo e da capacidade de cada um. Então, o que o Kumon tem de diferente da escola é isso, é o ensino individualizado, não é aula particular, não é aula individual. Os alunos trabalham em grupos, só que a única coisa que eles dividem é o espaço físico, tá? Porque cada aluno tem o seu projeto de estudo. E nesse projeto nós respeitamos o ritmo e a capacidade de cada um. Então, é muito simples de entender. Todos aprendem, o tempo do aprender que muda de uma pessoa para outra, né? Então, o ensino domiciliar, ele vai de encontro com isso, que eu acho muito, muito, muito importante, porque eu acho que deveria ser assim, né? O aluno teria que estar trabalhando sempre no ponto ideal de estudo. E a gente sabe que, na realidade, a coisa não funciona exatamente dessa forma. Mas o nosso ensino que nós temos tradicional, ele é um ensino de massa, né? Então, ele trabalha pessoas de todas as realidades. E como cada pessoa digere a informação de uma forma e no tempo, né? Então, os professores, quando trabalham com seus alunos, eles não estão trabalhando com uma turma totalmente homogênea, né? Cada um digere a informação de uma forma, cada um assimila de uma maneira, né? Então, chega num ponto que existe muita defasagem. Às vezes o aluno ele está lá no 8º ano e ele está ainda com conteúdos de 4º, né? Então, o Kumon faz também esse trabalho de resgate, né, dos pré-requisitos, para colocar o aluno no ponto ideal de estudo dele. A questão da sociabilidade também, eu vejo assim, pela experiência que eu tenho desses pais de homeschooling, que eles matriculam seus filhos em pontos, né? Fazem um curso de música, fazem Kumon, fazem canto, fazem computação, né? Então, eu acho que eles estão envolvidos com pessoas. Sim. Eu gostaria de fazer um contraponto, para a gente pensar um pouquinho, então, sobre a educação escolar, né? A riqueza da educação escolar, que sim, tem muitos pontos a ser melhorados, né? Eu acho que a primeira grande riqueza é esse movimento de permitir que a criança saia do grupo familiar, que enxerga, e todos nós enxergamos os nossos afetos como alguém com capacidades para além que às vezes normalmente eles têm, né? A gente tem aquele nosso filho, nosso sobrinho, nosso neto, e ele é muito especial para nós, é o nosso afeto mais rico. E a gente às vezes enxerga nele uma possibilidade que talvez ele não tenha. E deposita nele uma expectativa para além do que ele possa também corresponder. E o primeiro grande momento que ele vai se defrontar com um olhar diferenciado, que vai nivelar ele num momento onde todos somos iguais. E sim, tu é especial na tua individualidade, mas a tua individualidade tem que ser respeitada num coletivo. E por isso, se tu é especial porque tu corre bastante, o teu outro amigo é especial porque ele é bom em música, e o outro é especial porque escreve melhor, é na escola. E a escola, ela proporciona também uma riqueza no sentido que é o único espaço que eles são obrigatoriamente, eles precisam conviver por 4 horas. É uma convivência sistematizada, né? Então, 4 horas de convivência diária gera todos aqueles conflitos que a gente, enquanto adulto, tem nos nossos espaços de trabalho também. E que talvez hoje nós consigamos levar adiante as nossas opções profissionais, porque sim, fomos frustrados num processo educacional que nos mostrou a riqueza dessa diversidade de argumentos, de possibilidades, que é na escola, que sim é falha, né? A escola pública municipal, que eu posso falar disso porque é a minha realidade, procura trabalhar com um princípio que se chama flexibilização, que talvez não atenda de maneira tão individual, posto que é massa,
né? Essa questão que tu diz do partir de onde cada um está. Sim. Mas existe esta preocupação de atender pela flexibilização onde cada um está, tanto para o aquém quanto para o além. Porque já se tem essa percepção de que a gente não é nivelado, a gente não é uma média, né? Então, sim, tem as dificuldades, tem o que melhorar, né? Mas como nós também discutimos anteriormente ao debate aqui, né? Que a escola, ela é uma conquista de uma sociedade democrática, né? E por muito tempo ela foi elitizada, né? Então as crianças que podiam ir à escola, quando iam era de primeiro a quarta série, na época que era o primário. E depois as famílias traziam para si a responsabilidade da educação. Ou as crianças iam para o trabalho, né? E a educação, então, ela ficou elitizada, não democrática. Então, é uma conquista do Estado democrático, uma educação que prioriza que todos estejam ali, né? Então, tem uma riqueza também nesse convívio que eu acho que a gente não pode desconsiderar. E que quando eu trago para mim, só para mim, sem considerar que o Estado possa me ajudar na educação do filho, talvez eu esteja fazendo um movimento que também conversávamos, né? Que é ao contrário do que permitiu que a sociedade evoluísse, né? Porque a sociedade só evoluiu em função da coletividade. Sobreviveram aqueles que colocaram a coletividade acima da individualidade. Então, se a escola pública tem dificuldades, por que não esse engajamento para melhorá-la, né? Eu privatizo essa educação, eu venho para o individual de novo, sabendo que tem toda a riqueza desse acesso, desse avanço. É só para a gente pensar os dois, né? Claro. Eu gostaria de complementar dizendo que esse estranhamento que hoje a gente vê para a escola, especialmente a escola pública, vem dessa história, né? De a gente não ter acesso, é da década de 90 para cá que está todo mundo na escola. E esse estranhamento com a qualidade, com aquilo que se faz na escola, não deixa a gente perceber a qualidade que tem a escola pública, indiferente de onde ela esteja e da forma como ela faz. De aprender a conviver, ele evitaria tantos conflitos que a gente tem hoje, né? Talvez pela falta de saber conviver realmente, né? Claro. Então é uma riqueza. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora então um brevíssimo intervalo e já nós retomamos o nosso debate, não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com Rede de Olhares aqui pela UX TV, hoje no formato Rede Cabeças para falar sobre a educação domiciliar no Brasil. Deise, antes conversávamos sobre a questão da gestão democrática, né, desse ensino. Fala um pouquinho mais. Acho só importante colocar que quando a gente fala na rede regular de ensino e a gente que trabalha na Secretaria Municipal de Educação, a gente tem muito a questão da importância da gestão democrática dentro das escolas. O que é isso? Não é tudo nem da escola, do professor, e também não é tudo só da família. Ou seja, é um trabalho que deve ser cooperativo e que deve ser concomitante. A família deve estar dentro da escola, sim, para ajudar a construir o trabalho junto com os alunos, estudantes. E a escola, por outro lado, deve estar aberta para que esses dois agentes possam agregar esse trabalho que é coletivo. Talvez por isso a questão tanto da legislação, por ser uma obrigatoriedade tanto da família quanto do Estado, porque são duas frentes que devem caminhar juntas, unidas, para que a educação, de fato, seja de acordo com a necessidade daquele estudante. E, de acordo com a Associação Nacional de Educação Domiciliar, as principais motivações declaradas pelos pais para tirarem os filhos, então, da escola foram a precariedade na educação oferecida pelas escolas, problemas relacionados aos princípios de fé da família, violência e bullying. Vocês acreditam que esses motivos justificariam, então, a educação domiciliar? Olha, eu penso que, na verdade, aquilo que conversávamos, né? Se existe essa possibilidade, as famílias vão poder optar.
Mas, primeiro, acho que a gente teria que desmistificar alguns conceitos, né? Porque nem tudo que acontece na escola é bullying, como também virou um modismo se falar, né? Às vezes é um conflito natural que, se a criança não experimentar, não vai ter como resolver no futuro, né? Aí eu volto para a questão de quando a gente for adulto, quando essa criança for adulto, nós enquanto adultos, né? A gente aprendeu de alguma forma a lidar com os conflitos. E se eu retiro essa criança de um espaço que possibilita a resolução e a vivência, que são importantes, por mais que machuque para quem aquela criança seja o afeto maior, é importante proporcionar que a criança também tenha algum conflito, também se frustre, né? Então teria que averiguar, principalmente em relação à questão do bullying, se realmente é o bullying de fato, né? A questão da religião, bom, se eu não consigo conviver com concepções diferentes da minha, eu também estou praticando uma intolerância. Né? Então, como isso é passado para aquela criança? Tu não pode conviver com determinada crença porque não é a minha crença. Então, a gente volta de novo para aquilo que colocamos no bloco anterior. Tu retira do coletivo, né, da proposta de se viver em sociedade, para aquilo que neste momento é mais cômodo para mim. E talvez o não frustrar a criança não seja só a criança, eu não conseguir lidar com a minha frustração enquanto adulto, né? Porque a criança, de maneira geral, para a gente que trabalha com elas, se é dentro de uma normalidade, elas lidam muito bem com a frustração. Acontece que a gente também vive numa era em que a gente tenta resolver todos os conflitos para as crianças, porque a gente tem a falsa impressão que elas não conseguem lidar com aquilo e não podem se frustrar. E, na verdade, tem aí teóricos muito renomados que vêm contra isso, né? A necessidade da frustração, a necessidade do conflito, a necessidade da mediação, como a Lesilda disse, né? Esse professor que vai estar mediando, inclusive, estas relações. Que para mim, que sou professor, o Joãozinho é igual a Mariazinha, que é diferente do que sou mãe, e daí o Joãozinho é melhor do que a Mariazinha, e eu tendo mais para um lado do que para o outro. Me parece que aí tem as questões da contemporaneidade, que é da competição, de educar para a competição, para ser o melhor. Né? E a escola tende a trabalhar, especialmente a pública, porque ela incorpora esse ideal de Estado e esse ideal de sociedade, ela deve trabalhar para que o coletivo prevaleça, né? Para que as pessoas sejam mais colaborativas. Né? Inclusive, tendo em vista os problemas que a gente vive, né? Uma educação para a paz, uma educação para um mundo mais igualitário, a gente precisa buscar, porque isso está na raiz dos problemas que a gente vive hoje, é se ensinar a competir. E aí, individualizar o ensino vai nesse sentido, cai muito bem. Né? Agora, qual é o papel de educar? Né? Para que se educa? E aí nós temos na Constituição também todos os princípios para qual a sociedade brasileira deve se educar, que nem os nossos políticos dão um bom exemplo disso, né? Mas a gente, como escola, tem que correr atrás disso, porque este é o lugar onde a gente vai formando a sociedade que está aí, né? Que é a sociedade que a gente vive, Exato, né? Que é então, que a gente vive. É a que a gente vive. Então, que sociedade eu quero para eu viver e para o meu filho viver futuramente. E essas relações de intolerância, elas são muito tristes e precisam ser discutidas, né? A intolerância não quer dizer que eu tenho que me excluir. Eu tenho que me juntar a outros para fazer frente. Então, são relações de poder. Que a sociedade já caminha muito, muito bem nisso, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Mas a gente precisa educar para que as pessoas possam se engajar nesses grupos e poder lutar e poder viver num mundo onde a intolerância não possa mais existir. Nós estamos em 2017, né? Pelo menos nos escritos, nós estamos com 3, 4 mil anos de escritos já buscando uma sociedade assim. A gente ainda não conseguiu fazer, se esperava mais para 2017, né? Para esse novo milênio, mas a gente ainda não chegou lá. Então a escola é muito importante para isso, o conviver com os outros sim. E na escola tudo é para aprendizagem, então os conflitos, né? Realmente chamar de bullying tudo que é tipo de violência ou sentir-se violentado, né? É banalizar a própria violência e essa característica, né? Que tem que ser reiterada. As pessoas não percebem que uma questão, um fato, um isolado não é bullying. E geralmente é isso que acontece, né? E as pessoas precisam aprender, porque nós na escola lidamos com isso de forma a aprender. E para isso precisa de tempo. Né? Então não se resolve hoje a situação, mas se resolve daqui uns dias. E há um aprendizado, há um amadurecimento que é muito importante. Que em casa,
precisaria de um regramento, né? Porque aí cada pai vai fazer do jeito que pensa. Se tivesse um regramento, as pessoas poderiam fazer a inserção obrigatória dessas crianças em educação escolar em alguns grupos sociais e momentos sociais onde isto também pudesse vir à tona, né? A gente tem muitos problemas na escola hoje, que é porque para tudo isso que a gente está falando, a escola precisa ter continuidade. Isso. Continuidade no seu tempo, no seu espaço e também com os seus profissionais. E hoje a gente vê uma precarização de se troca por qualquer motivo os professores, os funcionários, o tipo de precarização do trabalho que vai prejudicando muito o fazer da escola. Claro. Marisa, você concorda com essa colocação? O que leva a maioria dos seus clientes a procurarem o método Kumon? As pessoas procuram assim por diversos motivos, porque nós atendemos criança a partir dos 3 anos. Então, nós trabalhamos desde coordenação motora até alguns níveis de universidade, né? Mas o foco principal são as habilidades. Então, nós recebemos alunos que nunca foram para a escola, né? Alunos que já estão em escola, alunos com dificuldade, alunos com muita facilidade. Os alunos que procuram por dificuldade é porque eles perderam, né, o ritmo de estudo e eles perderam o foco. Então, eles estão defasados em relação ao ano escolar que eles estão. Então, o que acontece aí? A baixa autoestima, né? Que é o que deixa o aluno mais triste. Então, quando a escola não se dá conta que o aluno ele está totalmente defasado e continua passando de ano, ele está, naquele primeiro momento que ele recebe o boletim da aprovação, é uma alegria, mas ele sabe que para o próximo ano, né, o problema ficou maior. E a autoestima dele cada vez pior. E, por ele ter essa autoestima baixa, por ele tirar notas baixas, existe o bullying sim. Né? Então, já ouvi muitas reportagens sobre bullying, que as sequelas que isso fica nas pessoas são muito graves. Né? Então, uma atenção especial nesse aspecto na escola, da escola, nesse aspecto do bullying, como disse, não dá para banalizar, mas a gente sabe que ele existe. Existe. Velado ou claro, ele existe. Né? E tem a questão assim da falta da baixa autoestima, que o aluno ele começa a ficar com essa baixa de autoestima quando ele começa a ficar impotente em relação ao que é cobrado dele, né? Porque o aluno que está no ponto ideal de estudo, ele é feliz. E o período de escolaridade do aluno tem que ser um período feliz, ele não pode ser triste. Então, muitas vezes, os pais de homeschooling até alegam isso, né? Que tem o bullying, tem a violência, como tu falaste, né? Então, a escola, eu acho que teria que ter uma atenção especial também nesse sentido, porque não é só aprovar, né? Tem que ver o que a escola está formando, que tipo de elemento nós estamos colocando na sociedade. Isso é muito importante, né? Porque o Kumon, qual é a nossa missão? Formar pessoas mentalmente sãs que contribuam com a sociedade. Essa é a nossa missão. E acredito que seja a missão também da escola. Né? O Kumon é japonês, né? É o método japonês. A sociedade japonesa, ela pauta o princípio da escola na coletividade, né? Então, talvez o sucesso da sociedade japonesa, quando a gente fala em todos os pontos positivos que ela sempre se destaca, talvez não, né? Isso o estudo já mostra. Mas é a questão da coletividade mesmo. E então, falando de novo, em a gente coletividade traz, né? e sociedade, a nossa equipe de reportagens foi até as ruas para conhecer a opinião das pessoas sobre o ensino domiciliar. E você confere esse material agora. A senhora acha da educação domiciliar, aquela onde os pais retiram a criança da escola para fazer a educação em casa? Errado. O pai nunca ensina igual a um professor bom. Em casa não é igual ao colégio. Devido à correria do dia a dia, trabalho, acredito que a escola é melhor. Os dois tem que ser. Tem que ser em casa e na escola. Eu acho boa, né? Porque é os pais que tem que educar os filhos, né? Eu acho que é válida. Se houver um amparo técnico para isso, sim, porque a educação no país está falida. Nós não estamos prontos para isso ainda. Precisa um pouco mais de preparo para isso, né?
mas eu acho que tem casos e exceções que devem ser contempladas essa possibilidade também. Não, eu acho que começa pelos pais e termina nos professores. A gente não tem muito estudo também para ensinar eles como se deve ser no colégio também, né? A gente ajuda, mas não que seja aquele ensinamento como deve ser. Tem um suporte muito forte, muito grande para te conseguir fazer isso em casa, né? Eu acho que é muita intervenção do Estado querer que uma criança vá com 4 anos para uma escola. Isso é o que eu penso. Agora, os pais retirarem, acho que não é positivo. Eu acho que a escola tem tantos benefícios, é tão bom estar numa escola, fazer parte de um grupo, que eu acho que eles têm que participar da escola. Isso aí. Bom, considerando então essas respostas, Paulo, você acredita que qualquer família estaria apta a ensinar os filhos em casa? Não. Na verdade, eu estava pensando aqui, e acho que nós tínhamos debatido antes, né, que tem que ter, primeiro que tempo, né, dos pais. Hoje a gente vê que a maioria dos pais trabalham, né, mais do que 8 horas por dia, né, e não tem nem, muitos não tem nem tempo de acompanhar o que é do seu dever acompanhar, e enquanto mais dar aula, né, porque tu tem que vai muito tempo, né. A outra questão que eu fiquei pensando teve outra pergunta, o que leva, né, aos pais a aderirem esse método, enfim, e fiquei pensando se não os pais querendo que seus filhos sejam os melhores, né, seja o número 1 na faculdade, seja o número 1, enfim, e hoje a gente vê que essa expectativa dos pais, essas, né, cobranças excessivas, né, levam a questões psicológicas, né? Tem muitos adolescentes se tirando a vida por ser cobrado demais, né? E quando tu tá numa escola, né, chega para nós no Conselho Tutelar situações de negligências, maus tratos e até questão psicológica, né? Que muitas coisas a gente sabe como que é a família, né? Que volta e meia tem algumas desavenças, enfim, que as crianças e adolescentes naquele meio, né, fica psicologicamente abalada, vai para a escola e a escola faz esse comunicado para o Conselho Tutelar, né, dessas negligências, maus tratos. Em casa, quem que faria esse comunicado, né, que a criança ou adolescente está sendo cobrado demais, não está bem, está sendo negligenciado? Quem que vai fazer essa cobrança? Como que nós vamos ficar sabendo, né? Eu digo nós, a sociedade, o Conselho Tutelar, o Estado, que também tem responsabilidade, né, perante essas crianças e adolescentes, né? Então, essa é a questão, né? Então, bom, se é por a questão do bullying, enfim, de segurança, os pais têm condições, né? Mas tem outro lado também, né? Outro lado dessa... Enfim, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? E considerando um pouquinho a questão financeira agora, vocês acreditam que o ensino em casa, ele acaba sendo mais caro ou acaba saindo mais... Enfim, acaba saindo mais barato ou mais caro para as famílias? Olha, eu até anotei essa palavra quando aquela senhora colocou, a gente não tem condições, né? Uhum. Eu acredito que, conversávamos isso também, normalmente quem vai proporcionar a educação em casa são famílias com maior poder aquisitivo, né? E me preocupa de novo, então, a questão que vai contra todo o movimento histórico de democracia, que se a gente não vai estar de novo elitizando a questão do estudo, né? Porque acho que, não sei se gasta mais ou não, mas com certeza as pessoas que foram entrevistadas ali, até porque colocaram, não se sentem em condições de, né? Então não vejo que seja uma coisa que vá abarcar o maior número de pessoas possível. E como defensora da educação pública, eu penso que a educação tem o dever de abarcar o maior número de pessoas possíveis. Porque, como diz Paulo Freire, né, se a educação não muda o mundo, ela muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo, né? Então, a gente precisa oportunizar que as pessoas, as crianças, pensem sobre a sociedade na qual estão inseridas, detectem o que há de melhorar, e é muito para melhorar, e aprendam a argumentar e lutar pelos direitos dela e lutar por uma sociedade melhor. E isso penso, possa que me convença ao contrário futuramente, porque a gente está sempre em mudanças, né? Mas eu penso que o espaço coletivo e rico que hoje, nesse momento, historicamente falando, proporciona essas trocas, ainda é a escola.
pela diversidade. Bom, o nosso programa está chegando no fim, mas antes de terminar, eu gostaria de uma consideração final de cada um de vocês sobre o futuro da educação domiciliar no Brasil. Deise. Eu penso que é um movimento que ainda vai gerar muita discussão, né? Muito debate, precisa ser debatido, precisa ser discutido, que se avançar nesse sentido, como os colegas tinham colocado antes, a necessidade sim de que haja uma organização, alguns critérios técnicos, enfim, normas técnicas para que isso ocorra, mas também sou uma defensora do coletivo, né? Acredito que a escola é um espaço de interação, de convivência, que deve ser sempre qualificado por todo mundo, tanto pela família quanto pelo Estado. Eu acredito que pode ser que isso avance, acredito que avance, uma parcela não muito grande da sociedade vai optar por esse modelo. Acredito também na escola e acredito também que a escola não vai continuar como está. A escola também tem um movimento de renovação muito grande internamente e que vai fazer uma transformação desses espaços. Eu acredito que para melhor, porque eu não vejo que o mundo vá muito para trás, né? Então, acho que a gente pode acreditar na escola pública, na escola coletiva, porque ela também vai mudar. Ela demora mais para mudar, porque ela tem muito mais gente, ela tem muito mais processos envolvidos, mas ela vai sair ali adiante com algumas mudanças bem importantes, bem significativas. Marisa. Eu acho que a educação domiciliar é uma realidade, né? É uma realidade que está presente e a gente vê que está avançando. É claro que para a gente implantar em casa tem que existir um método, né? Uma forma, regras, né? Exige um preparo muito grande de quem vai trabalhar com a criança, que geralmente é um pai e uma mãe, então eles têm que dispor de muito tempo para ficar junto com a criança, estar muito presente, né? Mas claro que isso vai gerar ainda muita discussão, vamos ouvir falar muito, porque até então é muito recente o assunto, né? Mas eu acredito que pode dar certo sim, desde que for com comprometimento, responsabilidade. Eu acho que todas as formas para desenvolver raciocínio e habilidades, né, são elementos essenciais para que a pessoa daqui a pouquinho possa gerenciar a sua vida, né? Então, tudo que for de encontro a isso, tem o meu apoio sim. E também concordo com não sou contra a escola pública, privada, a escola que nós temos de jeito nenhum, né? Eu acho que ela tem muita coisa ainda para melhorar, né? Então, e também acho que está em constante mudança, né? Porque a educação é o assunto que mais se debate, né? E que tem mais pessoas sempre envolvidas em melhorar, tanto que quantas propostas surgiram, né? Ok. Nos últimos tempos. Paula e Paulo, rapidamente, nas palavras finais. Bom, acho que tem que ser muito debatido ainda essa questão, né? E mesmo com tantos debates, enfim, o estudo em casa, né, domiciliar, ainda vai ser um privilégio de uma pequena elite, porque é a que tem mais tempo, a que tem dinheiro, que tem condições, né? E não podemos esquecer do ambiente escolar, que é para 98% da população, que tem que ser debatido, tem que ser melhorado, tem que ser avançado em vários pontos. Eu acho que a gente caminha para essa evolução, sim, mas que, no meu ponto de vista, nada vai substituir o ambiente escolar, né? O ambiente de socialização, enfim, para um crescimento não só de pessoa. Eu penso, como foi dito aqui, é um assunto novo, né, que tem que ser amplamente discutido e que, com certeza, todas as pessoas envolvidas nesse processo estão fazendo com seriedade, né? Que é quando tu compra uma ideia, normalmente é porque tu acredita nisso e tu leva com seriedade. Mas eu prefiro pegar, então, esse tema da educação domiciliar para repensar a instituição na qual eu trabalho e para a qual eu procuro estudar todos os dias. Então, a partir desse tema, como eu trabalho para a escola pública, eu penso que é uma janela que se abre para nós, educadores, né, e trabalhadores da educação, para que a gente possa pensar
se surgiu esta necessidade de uma parcela, seja ela grande ou não, é porque essa necessidade está presente. Então, onde, enquanto escola, a gente pode repensar as nossas práticas para talvez também suprir essa necessidade naquele público. Ok. Agradeço a participação de todos vocês. O Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos numa próxima. Até lá!